Boa noite, meus irmãos. Já faz quase 2 meses que nós estamos sem poder congregar aqui na igreja, sem ter nossos cultos presenciais. E a gente sabe que neste tempo prolongado, esse tempo tão longo que a gente tem enfrentado, nós corremos o risco de nos acostumarmos a uma nova rotina, de nos sentirmos confortáveis em prestar culto à distância, em não estar mais congregando com os nossos irmãos. Que Deus nos livre disso, mas que a gente entenda a importância da congregação, a importância de estarmos juntos, entendendo que esse é um tempo que deve passar logo. Esse é o nosso desejo, devemos orar por isso, mas que Deus está no controle, Ele quer nos ensinar, está sempre trabalhando no nosso caráter por meio das circunstâncias e muitas vezes por meio do sofrimento e da dificuldade. Que possamos esse tempo nos dedicar às nossas famílias, nos dedicar em devoção pessoal, nos nossos lares, nos dedicar em oração, aproveitarmos aqueles que podem ter um tempo maior de estudo na Palavra de Deus, que a gente não se acomode nem com a falta da congregação e muito menos com a falta do ensino da Palavra de Deus. Que isso a gente busque sempre, independente das circunstâncias, independente do momento, independente daquilo que estiver acontecendo conosco. Que possamos aqui essa noite mais uma vez aprender da Palavra de Deus, mesmo que à distância, mas juntos, unidos nesse propósito, de crescermos no conhecimento de Cristo, de sermos discípulos cada vez melhores. E o texto que nós vamos analisar hoje, acredito que você já tenha a sua Bíblia aberta, é Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. É o texto da mulher cananeia. Então eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximaram-se e disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. E Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Vamos orar antes de iniciarmos a exposição desse texto. Bondoso Pai, amado Senhor, soberano Deus, nós estamos hoje, Deus, enfrentando esse tempo tão difícil, do qual nós não podemos estar aqui juntos na igreja, unidos com os irmãos para aprendermos da palavra, para cantarmos os nossos cânticos de louvor a Ti, para colocarmos todos juntos aqui as nossas orações. Mas à distância nós somos capazes de fazer isso. Nós cremos num Deus que é onipresente, que é onisciente, que é soberano sobre todas as coisas. E confiamos nesse Deus que nos cuida, nos guarda e nos ensina por meio das circunstâncias, mas principalmente por meio da Tua Santa Palavra. Que possamos hoje aprender mais de Ti, aprender mais sobre Cristo e o Seu amor por nós e sobre uma fé verdadeira. Uma grande fé como o do exemplo desse texto da mulher cananeia. Nos ajuda, Senhor, a também podermos ter esta mesma fé de alguém que confiou unicamente em Jesus Cristo como aquele que era poderoso o suficiente para salvar ela das suas dificuldades e que ao final do seu encontro com Cristo, ela saiu de lá com esta afirmação tão poderosa da boca do Senhor. Que grande fé tinha essa mulher. Que nós possamos, Deus, sair daqui essa noite enriquecidos do texto, conhecedores mais da palavra de Deus, confiantes cada vez mais em Ti e principalmente descansando, Deus, no Teu cuidado, no Teu amor e na paz, Deus, que o Senhor nos dá, que excede todo entendimento. Nos ajuda, Senhor, a não errarmos como os fariseus, que tinham uma fé hipócrita, uma fé morta nos seus próprios méritos, na sua própria religiosidade. Que não sejamos assim, mas que possamos reconhecer, Deus, que não temos mérito nenhum diante de Ti, que não somos nada, Senhor, sem a Tua graça e a Tua misericórdia.
e assim possamos nos achegar a Cristo com o nosso único e suficiente Salvador. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu acredito que esse texto ele é um excelente exemplo para nós entendermos a importância da exposição sequencial da Escritura. Algo que aqui nós valorizamos muito na igreja. Nós pregamos aqui nesse sistema onde nós iniciamos um livro, uma epístola, um evangelho lá no primeiro versículo e seguimos a explicação versículo a versículo até o final. Este é um texto que, quando nós analisamos de maneira isolada, quando nós procuramos entender ele de forma separada ao demais, ao restante do evangelho, em especial ao restante do capítulo 15, nós perdemos algo que é fundamental aqui, que é a intenção do próprio autor de Mateus quando ele escreveu esse seu evangelho. O que nós perdemos aqui de tão importante, se nós analisarmos esse texto de forma isolada, é o contraste que Mateus traz com o texto anterior de Mateus 15, versos 1 a 20, onde nós passamos aqui 3 semanas aprendendo sobre ele. Esse texto anterior, ele é fundamental para trazer todo o brilho e importância ao texto que nós estamos agora, nos versículos 21 a 28, que nós acabamos de ler. Claramente, Mateus aqui faz um contraste entre os religiosos do texto anterior, os religiosos do seu tempo, estes escribas e fariseus que formaram, conforme nós vimos, uma comitiva oficial, que viajaram até Jesus, onde Jesus estava naquele momento, com o único objetivo de encontrar ali um motivo de acusação. Eles queriam parar de alguma forma a pregação do Messias. Esses religiosos que foram chamados pelo próprio Senhor Jesus de hipócritas, em contraste com esta mulher cananeia, uma mulher que não era da nação escolhida por Deus. Ela não fazia parte da nação de Israel, mas que se prostrou diante de Cristo sem nada a oferecer, sem nenhuma religiosidade, sem nenhum tipo de mérito. Esta mulher, tão diferente dos escribas e dos fariseus, ela ouviu da boca de Jesus algo muito diferente do que os religiosos ouviram, aquela acusação de hipocrisia. Ela ouviu algo que qualquer verdadeiro discípulo de Cristo gostaria de ouvir. Jesus disse com os seus lábios a ela: que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E o meu propósito aqui essa noite é analisarmos o que essa mulher tinha de diferente dos líderes religiosos do texto anterior. Qual o contraste que há entre os hipócritas para essa grande fé desta cananeia? E tentar, irmãos, fazer isso sempre tentando comparar e aplicar com a situação de cada um de nós, com as nossas próprias vidas, entendendo que todos nós podemos ser ou hipócritas, que se opõem consequentemente a Cristo, ou pessoas que possuem fé e que reconhecem Jesus como Salvador de suas vidas. Eu poderia dizer logo de cara, aqui logo de início, que o ponto-chave, a diferença fundamental, o principal contraste entre eles, é algo que ocorre no contraste entre qualquer tipo de pessoa que é apenas simpatizante, que não crê em Jesus, que simplesmente ouviu falar de Jesus, para o verdadeiro discípulo, aquele que segue Cristo de maneira pessoal, que é uma diferença no campo do conhecimento, no campo do entendimento e do interesse das palavras do próprio Messias Jesus Cristo. Os escribas e fariseus, eles entenderam que Jesus não era o Messias prometido por Deus aos profetas. Inclusive entendiam que eles mesmos, pessoalmente, eram melhores do que Jesus. Eles se achavam merecedores do favor de Deus, porque eles se consideravam como guia dos cegos na palavra. Eles eram aqueles que guiariam o povo leigo nos ensinamentos de Deus. E eles entendiam que Cristo não vinha da parte de Deus. O seu ensino, as suas palavras, não vinha de Deus. Um ensino que não era digno de ser seguido
não era digno de ser ouvido, não era digno de ser praticado. E por conta disso, Cristo deveria ser silenciado. E aqui nós vamos começar a ver as diferenças entre os fariseus e esta mulher. Ao contrário dos escribas e fariseus, ela teve um entendimento distinto. E, em primeiro lugar, ela teve um entendimento distinto da sua própria situação. O verso 21 vai nos dar o contexto aqui, o que há de diferente no contexto histórico do primeiro texto do capítulo 15 para agora. Ele diz ali: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Então, naquele momento do ministério de Jesus, Cristo ele parte da região onde ele estava atuando, que era mais a região da Galileia, e aqui ele está saindo para fora do território, dos limites de Israel. Ele está indo para uma região gentílica, habitada por um povo essencialmente pagão. E este movimento de Jesus, neste momento do Evangelho, nesse momento da história, ele é marcante e é simbólico. Ao sofrer com a oposição que ele estava sofrendo, ao ver aquela comitiva com caráter oficial de religiosos ali, com aquele único e claro objetivo, que era encontrar uma forma de calar a sua pregação, Jesus parte para longe do seu próprio povo. Ele sai do território de Israel. E esse detalhe é importante, e ele é marcante aqui, porque quando Cristo voltar, quando Cristo retornar para os territórios de Israel, será para cumprir a sua grande missão neste mundo. Cristo vai retornar para o território de Israel em direção à cruz. O seu grande propósito, a sua grande missão neste mundo. Então, a partir do momento que nós vemos Cristo retornando aos territórios de Israel, você verá, vai ser fácil de nós identificarmos aqui no Evangelho como que o próprio ensinamento de Jesus vai ser muito mais focado na cruz, nesta missão que ele agora iria finalizar. O verso 22 continua nos dizendo: e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E aqui começam efetivamente os contrastes entre os religiosos do texto anterior e esta mulher chamada por Mateus de Cananeia. Marcos, lá no seu evangelho, ele dá exatamente a origem dela. Era uma mulher ciro-fenícia. Se por um lado nós temos aquele que era o povo de Deus, ou seja, o povo judeu, mais especificamente ali os líderes religiosos deste povo, que era o alvo das promessas, eles vieram até o Messias libertador, aquele rei salvador que eles tanto esperavam, mas eles chegaram ali com uma postura orgulhosa. Eles chegaram ali cheios de acusação. Do outro lado agora, nós temos uma mulher estrangeira, de origem pagã, vindo até o Messias prometido, que não foi prometido diretamente a ela, com as seguintes palavras: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Os títulos usados aqui por esta mulher para se direcionar a Jesus, nós vamos analisar depois. O ponto aqui principal é como ela se coloca diante de Cristo. Os escribas e os fariseus se aproximaram de Jesus e as primeiras palavras que eles disseram a Cristo foram de questionamento. Você pode observar no versículo 2. Por que os seus discípulos se comportam dessa forma? Então nós vemos aqui esses homens cheios de orgulho, uma suposta autoridade espiritual que se dirigem a Jesus para o confrontar. Enquanto que esta mulher agora, que nem fazia parte do povo da promessa, chega até Jesus, segundo Marcos, no evangelho dele, no capítulo 7, 25, e se ajoelha diante de Cristo, dizendo: tenha compaixão de mim. Ao contrário dos religiosos, não há orgulho nenhum nesse tipo de postura. Se ajoelhar aos pés de alguém é sinal claro de humilhação, de alguém que não tem nada a oferecer e que pede apenas socorro. Entretanto, esta ajuda que ela pede aqui, essa compaixão que ela solicita de Cristo, é para resolver o problema da sua filha.
O problema que a filha dela estava enfrentando. Ela diz: minha filha está horrivelmente endemoniada. E aí, diante deste pedido para curar a sua filha, Jesus, segundo o texto, não lhe responde palavra. Jesus ele fica em silêncio. Ao contrário dos discípulos, que disseram: mande-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Isso mostra que, apesar do silêncio de Cristo, a mulher não permaneceu em silêncio. A mulher continuou ali implorando por compaixão. E aqui talvez você pense na insensibilidade dos discípulos, que queriam mandar a mulher embora. Mas o que os discípulos queriam é que Jesus expulsasse o demônio da filha e aí então mandasse aquela mulher para casa com o seu problema resolvido. Como que nós sabemos disso? Que a postura do discípulo não era simplesmente mandá-la embora, mas curar a filha e então mandá-la embora. Por causa da resposta de Jesus do verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, os discípulos solicitaram que ele efetuasse o milagre aqui para aquela mulher cananeia. E aí Jesus responde: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Toda a nação de Israel é vista por Jesus como uma ovelha perdida. É importante lembrarmos disso. Jesus já disse lá em Mateus 9,36 que ao ver multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus diz aos discípulos e à mulher que ele veio para cumprir uma missão. Jesus veio para obedecer a missão que o Pai havia confiado a ele. E esta missão era trazer o reino de Deus primeiro ao povo de Israel. Como a própria Cananeia havia afirmado, Jesus é o filho de Davi, aquele que veio para salvar Israel, conforme a aliança que Deus havia feito com os judeus. Mas a mulher insistiu. No versículo 25 e 26 diz: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. E Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus responde a esta mulher com uma parábola, onde os filhos são o povo de Israel e os cachorrinhos são o povo gentil, os estrangeiros, aqueles que não faziam parte de Israel. E Jesus usa esses termos, em especial aqui o termo cachorrinho, porque os judeus chamavam os gentios, um povo que era na sua maioria pagão, de cães. E eles faziam isso, obviamente, num sentido depreciativo. A mulher, então, ela reconhece a sua situação na parábola e humildemente ela diz no verso 27, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E essa declaração dela que rendeu a maravilhosa afirmação que Jesus faz a ela: mulher, que grande fé você tem. Depois, irmãos, eu vou explicar aqui com mais detalhes esse diálogo de Jesus com a mulher. Mas antes disso, eu preciso aqui destacar essa diferença de postura dos religiosos do texto anterior, chamados de hipócritas, com a postura desta mulher, que a levou a ouvir as palavras tão maravilhosas que Jesus disse a ela: que grande fé você tem. Os religiosos, eles se colocaram diante do Salvador, apresentando a sua própria autoridade humana, baseada em tradições e aparência externa. Enquanto que aqui nós temos uma mulher sem nada a oferecer. Ela só tinha um coração humilde que reconhecia a sua própria situação e própria miséria. Nós temos um grupo que se considera bom o suficiente para chegar diante do Messias e questioná-lo, enquanto do outro lado nós temos uma mulher que está aos pés de Cristo sem absolutamente nada a oferecer, apenas clamando: Senhor, me ajude. E diante deste contraste, cabe aqui uma reflexão pessoal para nós. Qual tem sido a nossa postura diante de Deus? Religiosos ou cananeus, ambos são pecadores diante de Deus, assim como qualquer um de nós. Como então nós nos achegamos ao Senhor?
Chegamos a Ele com nossa religiosidade, com as nossas orações cheias de palavras difíceis, palavras já de um contexto religioso, repetimos as palavras de outras pessoas. Chegamos a Deus com os nossos méritos, nos considerando melhor do que os outros. Chegamos a Deus porque estamos na igreja certa. A minha igreja prega a palavra de Deus, é por isso que eu me chego a ti. Eu chego a Deus me considerando melhor do que o meu vizinho, que é ímpio. Ou eu reconheço diante de Deus que eu não tenho nada a oferecer. Reconheço que o meu pecado me impede de ser salvo. E que nada que eu faça pode me trazer a justiça necessária para merecer qualquer favor diante de um Deus perfeitamente santo. Essa reflexão é importante porque o mundo está cheio de pessoas religiosas. Pessoas que se consideram boas o bastante. Pessoas que colocam a sua segurança em fazer coisas boas. Pessoas que colocam a sua segurança no fato de achar que elas possuem um verdadeiro relacionamento com um Deus que ela criou na sua própria mente. E que ela se relaciona nos seus próprios termos. Eu não preciso da Bíblia. Eu converso com Deus toda noite. Pessoas que confiam naquilo que elas mesmas pensam sobre um suposto Deus. Elas mesmas definem a sua salvação. Elas criam a sua imagem sobre vida eterna. Como será a vida após morte. Tudo isso é definido por elas mesmas. Mas essas pessoas nunca tiveram um entendimento profundo e verdadeiro sobre aquilo que de fato nos separou do nosso Criador, que é o pecado. Então, para que a gente tenha uma grande fé, como desta mulher cananeia, nós precisamos, em primeiro lugar, entender a nossa real situação. Nós precisamos entender que somos pecadores. Que não há nada de bom em nós, que não há mérito nenhum que nos faça ser justos diante de Deus. Nós precisamos entender que nós necessitamos de salvação. E aí, entendendo quem nós somos e a terrível situação que nos encontramos, então nós precisamos, em segundo lugar, ter um entendimento de quem Jesus é. Se nós pegarmos o processo do plano de salvação de uma ótica meramente humana, sem considerar as questões teológicas que envolvem salvação, isso você pode aprender bastante com a aula da quarta-feira da Escola Bíblica com o pastor Adriano, está tratando sobre soteriologia. Se nós pensarmos meramente humano, de uma forma até mesmo cronológica, eu creio que o reconhecimento da nossa própria necessidade, o reconhecimento de que precisamos ser salvos, esse seria o primeiro passo do processo. Depois, posteriormente a este reconhecimento, o homem vai em busca de um redentor, de como ser salvo do seu estado decaído. E aí, nesta busca por um salvador, o homem ainda pode errar o alvo. Nós podemos até reconhecer que há algo de errado em nós, que nós precisamos ser salvos, mas acabar buscando essa salvação em outro caminho que não na pessoa e na obra do Messias Jesus Cristo. Neste relato que nós estamos analisando hoje, isto eu creio que é bem claro. Os escribas e os fariseus, eles esperavam pelo Messias. Eles esperavam aquele rei que viria e que traria salvação ao povo judeu. Entretanto, eles não esperavam um Messias nas características de Jesus. E por isso eles o rejeitaram. Mas não foi isso que aconteceu com a mulher cananeia. Mas alguém poderia ainda dizer, mas pastor, os fariseus eles não queriam ser salvos do seu pecado. Mas eles queriam ser salvos apenas dos inimigos de Israel. Era uma salvação apenas terrena. Sim, é verdade. Eles não tinham conhecimento do seu pecado. Eles se achavam bons. Bons o bastante para merecer o favor de Deus. Mas, irmãos, esta mulher, pelo menos inicialmente, ela também vem a Cristo
com um objetivo terreno. Ela queria salvar a sua filha, que sofria endemoniada. Havia aqui uma semelhança na necessidade de um Messias, tanto dos fariseus quanto dela. Mas há aqui diferenças profundas entre os religiosos e a mulher. Vamos pegar aqui a maneira como ela se dirige a Cristo, os títulos que ela usa para falar de Jesus. No versículo 22, ela se dirige a Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi. Eu poderia de cara aqui enaltecer o uso que ela faz de Senhor. Mas será que ela tinha de fato uma compreensão completa da divindade de Jesus e por isso ela usa o termo Senhor? É difícil dizer. Porém, o uso da expressão filho de Davi, dentro do contexto, é até mais significativo. E por qual motivo o uso de filho de Davi é importante? Porque este é definitivamente um título messiânico. O Messias prometido a Israel seria o filho de Davi. O libertador dos homens, conforme profetizado, seria o filho de Davi. Um herdeiro do trono de Israel. O Messias libertador seria um rei da linhagem de Davi. Nós podemos concluir com isso que esta mulher, ela conhecia as profecias, as escrituras do povo judeu. Ela sabia das promessas sobre a vinda de um Salvador. A esperança messiânica do judeu havia ultrapassado as fronteiras do território. Só que, diferentemente dos líderes religiosos do povo judeu, ela reconhecia que Jesus Cristo de Nazaré, ele era este Messias prometido por Deus ao seu povo. As credenciais apresentadas por Jesus, a sua autoridade, as suas palavras e os seus milagres, foram para ela suficientes ao ponto de ela reconhecer em Cristo um Salvador. E isso fica ainda mais contundente no verso 25, onde depois do silêncio de Jesus em relação ao seu pedido, o texto diz que ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. E o texto na língua original diz, aqui nesta parte onde na Nova Almeida Atualizada fala que ele veio e o adorou, significa que ela veio e se colocou de joelhos diante de Jesus. É uma atitude comum no paganismo para quando uma pessoa se coloca diante de um ídolo, uma suposta divindade. E essa é a atitude de uma mulher em extrema necessidade, que reconheceu ser incapaz de resolver os seus problemas, incapaz de resolver o problema da sua filha, que ela tanto ama, e que reconhece em Jesus aquele que possui poder para além da esfera humana. Jesus é para ela o caminho. E aqui nós temos algo que já foi assunto de pregações passadas. As pessoas buscam a Jesus por conta de uma necessidade, que normalmente não é a necessidade clara e objetiva do pecado, mas porque a pessoa está enfrentando algum tipo de problema. No caso dela, sua filha estava endemoniada, mas para muitas pessoas é uma doença, é um problema financeiro, enfim, as necessidades não faltam em nossas vidas. E tendo esta necessidade, o segundo passo de ir a Cristo é um conhecimento adquirido sobre Ele. As pessoas vão a Cristo porque ouviram falar de Cristo, porque foram ensinadas sobre Cristo, porque reconheceram que Jesus pode suprir as suas necessidades, que de alguma forma Jesus pode resolver os seus problemas. E da mesma forma que ocorre com as necessidades, o conhecimento inicial sobre Jesus não é completo. Pelo contrário, muitas vezes o conhecimento inicial que nós temos de Cristo, além de incompleto, pode ser distorcido ou completamente errado. Essa mulher, ela pode não ter tido inicialmente o conhecimento pleno da pessoa de Jesus em sua divindade. Porém, o conhecimento que ela possuía foi suficiente para fazer com que ela se prostrasse diante de Cristo como seu único fio de esperança. Ao ir até Cristo, com sua necessidade e o conhecimento que ela possuía naquele momento, ela teve então um encontro pessoal,
com o único e verdadeiro Salvador dos homens. E ao fim deste encontro, ela ouviu da boca do próprio Messias a frase que qualquer um de nós adoraria ouvir: que grande fé você tem. Irmãos, reparem bem neste contraste que se apresenta entre essas duas histórias narradas neste capítulo 15. Temos homens descendentes do povo da promessa, guardiões das Escrituras, religiosos, apegados às suas próprias tradições, conhecedores das profecias messiânicas, que esperavam pela chegada do Rei Messias libertador prometido, mas que são chamados pelo próprio Messias de hipócritas. É importante destacar, irmãos, que aos olhos do povo, esses religiosos aqui eram sim modelo de obediência aos mandamentos de Deus, modelos de moralidade, homens considerados pela sociedade do seu tempo como bons o suficiente para merecer o favor de Deus. A verdade é que toda bondade, toda moralidade, toda aparência de piedade longe de Cristo, longe da sua palavra, é hipócrita, é em vão, é sem sentido, não serve para absolutamente nada. Toda essa religiosidade tão valorizada por muitos apenas conduziu estes homens a rejeitarem aquele que eles mais esperavam. Do outro lado, nós temos uma mulher ciro-fenícia, povo pagão, considerado pelo próprio povo judeu como cães, pessoas de segunda categoria para eles, povo impuro, povo pecador, mas que se coloca diante de Cristo, o reconhecendo como Messias e clamando: me ajude. Que se apresenta diante de Cristo sem nada a oferecer, sem nenhuma religiosidade, sem nenhuma bondade ou méritos. Alguém que viu em Jesus o seu único caminho. E a esta mulher, considerada de segunda linha pelos religiosos, que ouve da boca do próprio Deus, Salvador dos homens, que grande fé você tem. E este alerta é importante para nós, esse contraste aqui entre essas duas situações. Ele é importante para nós, porque nós podemos nos apegar a muitas coisas também. Nós podemos colocar a nossa confiança em nós mesmos, na nossa bondade, na nossa caridade, nos nossos rituais, na nossa igreja local. Qualquer coisa que traga algum tipo de segurança nos fará incapazes de reconhecer quem Cristo de fato é. Nos impedirá de reconhecer em Cristo o único caminho para a salvação. Nós vamos até falar de Cristo, mas nós vamos confiar a nossa salvação em Jesus, mais as minhas boas obras. Em Jesus, mais a igreja que eu frequento. Em Jesus, mais os rituais que eu faço. Não podemos ser assim. Nós precisamos ser como essa mulher. Abandonar todo tipo de mérito, nos humilhar, nos ajoelhar aos pés de Cristo, tendo nele a nossa única e suficiente esperança para o nosso maior e grande problema, o pecado que nos condena à morte eterna. Somente o Jesus, Deus homem, que é capaz de resolver essa situação. Então, para nós termos essa mesma grande fé, nós precisamos, em semelhança dessa mulher, primeiramente entender a nossa real situação. Em segundo lugar, entender quem Jesus é. E por fim, aqui chegamos ao ponto fundamental, que é a chave. É a questão chave aqui do contraste entre os religiosos com a cananeia. É necessário possuir o entendimento do ensino de Cristo. E este aqui é o principal contraste que existe entre os opositores declarados de Jesus como eles, entre as multidões que estão apenas atrás de Cristo por conta dos milagres que ele oferece,
entre aqueles que são apenas simpatizantes da fé cristã com os discípulos de Jesus, com a mulher cananeia ou com qualquer outra pessoa que tenha fé verdadeira, seja ela grande, seja ela pequena, mas que esteja depositada neste Jesus aqui. Nós já aprendemos por meio do Evangelho de Mateus como Jesus entrega verdades espirituais profundas por meio de parábolas. No capítulo 13, um capítulo onde nós encontramos diversas parábolas, os próprios discípulos perguntavam para Jesus qual o motivo de ele usar tanto este recurso de ensino, as parábolas. E qual foi a resposta de Cristo? Vocês lembram lá em Mateus 13, verso 11? Ele diz: porque a vocês, aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles isso não é concedido. Os verdadeiros discípulos entenderiam os ensinos de Jesus. Os discípulos, eles possuem interesse em suas palavras e buscam viver de acordo com elas. Então nós temos aqui os religiosos, que eram amplos conhecedores das Escrituras, mestres da lei, porém incapazes de entender as verdades espirituais ensinadas por Cristo. Do outro lado, nós temos uma mulher descendente de um povo pagão, que certamente possuía um conhecimento apenas superficial, raso das promessas de Deus de Israel. Promessas essas que nós não podemos esquecer, incluía bênçãos para todos os povos por meio de um descendente de Abraão. Jesus aqui entrega para essas pessoas ali uma parábola profunda no verso 26. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E seguindo a lógica vista até aqui, onde mesmo os discípulos, eles tinham grandes dificuldades em compreender essas parábolas, e sempre nós vemos eles buscando uma explicação mais detalhada, o que nós esperaríamos ver no verso seguinte? A necessidade da explicação por parte de Jesus. Jesus dá uma parábola difícil de ser compreendida para uma mulher estrangeira, uma mulher que não era do povo, não era familiarizada com o ensino do Antigo Testamento. Então o que nós esperaríamos é ver aqui Jesus explicando, mas o que ocorre por parte desta mulher? Ocorre uma compreensão imediata e clara do ensino espiritual e profundo presente aqui nessa parábola. No verso 27 ela diz: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu acredito que nem mesmo os discípulos compreenderam isso aqui. E essa mulher demonstra uma incrível sabedoria e fé. Ela não precisa de explicações. E é por conta disso, pelo fato dela ter entendido, que ela não apela a Jesus agora com base na misericórdia dele diante da sua necessidade. Ela não fica ali apelando por conta do mal que ela sofre com a sua filha. Mas o argumento dela aqui é com base na promessa de Deus que havia sido revelado no texto sagrado. Ela confia que mesmo que ela não seja uma das convidadas para se sentar na mesa com o Messias do seu reino, porque ela não fazia parte da nação da aliança pela qual Cristo, o Messias, veio oferecer o reino a eles, o cachorrinho aqui, que representa o povo judeu, do qual ela se considerava parte, ela reconhece que tinha pelo menos uma chance de receber das misericórdias de Deus incluídas na aliança. Ela confiava na promessa de Deus a Abraão, que incluía graça aos gentios, onde através do descendente de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Então o que ela está dizendo? Olha, Senhor, eu sei, por mais que eu não seja digna de estar à mesa com o rei, eu posso usufruir da promessa a todas as nações.
E esta compreensão ampla das palavras de Cristo que geram a grande afirmação de Jesus a ela: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Então, qual o ponto principal para uma diferença tão grande entre homens que conheciam, que estudavam o texto bíblico, que tinham zelo pela lei, mas que rejeitaram o Messias que havia sido prometido a eles, para uma mulher que era cirofenícia, que pouco conhecimento tinha do texto bíblico, que não guardava a lei como os fariseus e escribas, mas que não apenas reconheceu Jesus como Messias, mas compreendeu verdades espirituais profundas. A diferença entre eles é aquilo, irmãos, que traz escândalo para muitas pessoas até os nossos dias. A diferença é a graça de Deus, que alcançou essa mulher de origem pagã, mas não alcançou aqueles homens religiosos. E aqui alguém poderia dizer: mas pastor, esta é a sua opinião pessoal. Porque o texto não diz nada disso. Não diz que Deus escolheu a mulher e rejeitou os religiosos. A culpa para isso é deles mesmos. A culpa é dos religiosos que rejeitaram. E o mérito é dela, que conseguiu compreender. Ok. Mas então qual seria a resposta fundamental aqui? Seria então esta mulher mais inteligente do que os religiosos? Ela era mais capaz? Ela teria um conhecimento bíblico superior para conseguir compreender a profundidade desta parábola? Seria algum outro tipo de diferença que a gente poderia notar? Vamos pegar algum texto bíblico para trazer luz sobre isso. Novamente o texto de Mateus 13, onde ele fala das parábolas ali, do versos 11 a 16. Jesus explica fundamentalmente a diferença entre os discípulos, aqueles que seguiam as suas palavras, que estavam interessados no seu ensino, para todas as outras pessoas que tinham dúvidas sobre o Messias, que estavam ali duvidando e muitos se opondo a ele. Jesus diz assim: porque a vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso fala com ele por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Essencialmente, o que Jesus afirma aqui é que para alguns é dado por Deus conhecer os mistérios do reino. Para outros não é dado esse privilégio. É isso que o texto diz. Eu sei que isso é pesado. Eu reconheço. Mas esta é a graça livre e soberana de Deus que atua conforme o seu propósito. É isso que a Bíblia nos ensina. Se nós pegarmos outros textos, como Romanos 8,7, que diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O homem natural é incapaz de seguir a Deus. A mentalidade é inimiga de Deus, a mentalidade humana, carnal, ela não se submete à lei e nem pode fazê-lo. 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito, e aqui fala de Espírito, do Espírito de Deus, Espírito Santo, quem não tem o Espírito que Deus nos dá, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura.
são escândalo. O texto continua, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Se Deus não lhe concede o Espírito dele, é impossível entendermos as coisas espirituais. Aqui você vê a diferença entre fariseus e a mulher. Uns incapazes de entender, a mulher compreendeu. E aí me veio à mente o texto de uma outra mulher, lá de Atos 16:14, que diz que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, então era alguém que tinha algum conhecimento sobre Deus e que temia a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Diz que aquela mulher ela tinha um conhecimento sobre Deus e que temia a Deus. Mas naquele momento, Deus abriu o coração dela para que ela pudesse estar atenta a tudo aquilo que Paulo estava dizendo ali e compreendesse o Evangelho. Há uma atuação soberana de Deus. A Bíblia diz isso claramente, onde Deus interfere abrindo o entendimento, concedendo o seu Espírito para nos possibilitar crer em Cristo e seguir as suas palavras. E aí, mais uma vez, eu posso acrescentar a crítica de alguns, mas pastor, Deus não diz em sua palavra que nós devemos nos arrepender, que nós devemos crer, que devemos confessar nosso pecado? Isso tudo não é nós que temos que fazer? Se os fariseus não creram, a culpa é deles. Se a mulher acreditou em Cristo, por isso que ela foi salva, porque ela acreditou. Sim, irmãos, eu vou concordar com isso. É verdade, Deus nos chama a aprender e a aceitar a sua palavra em nossa mente. Deus nos chama a desejar por Ele. Deus nos chama a amá-lo de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Deus pede sim conta dos nossos atos em todos os aspectos. Tudo isso é verdadeiro, nós somos sim responsáveis. Você vai sempre ouvir isso aqui na igreja. Se arrependa. Creia em Jesus Cristo, busque ao Senhor, leia, estude, medite na palavra de Deus, tenha um relacionamento pessoal com Cristo por meio da oração, se esforce por isso. Sim, nós vamos sempre chamá-lo às suas responsabilidades. Mas o que nós precisamos entender e principalmente reconhecer é que nós temos um grande problema. Que sem a graça de Deus, nós jamais o entenderemos, nós jamais o desejaremos, nós jamais o escolheremos, nós jamais amaremos a sua palavra, nós jamais teremos prazer na oração. Nós não somos capazes sequer de nos colocar de joelhos na frente de Cristo e dizer: Senhor, ajuda-me. Quando isso ocorre, quando nós reconhecemos a nossa situação, quando entendemos que precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, isso significa que a graça soberana de Deus nos alcançou. E se a graça de Deus alcançou você, se hoje você reconhece a sua situação e se coloca de joelhos diante do Senhor pelos méritos de Cristo, reconhecendo o seu pecado e clamando por uma salvação que vem única e suficientemente por meio de Jesus, então eu posso dizer a você que grande fé você tem. Não se esqueça, para nós termos uma fé semelhante a desta mulher, é necessário entendermos a nossa própria situação. O que isso significa? Reconhecer que não há méritos em nós mesmos, que estamos perdidos, mortos em nossos pecados, e que nada que possamos fazer pode nos reconciliar com o nosso Criador.
Não podemos jamais cair no erro de apelar para a religiosidade, para a tradição, para rituais. Não podemos confiar que seremos salvos por fazer parte de uma determinada igreja. Nada disso é capaz de nos salvar. Depois de reconhecer isso, nós precisamos ir em busca de um Salvador. E este Salvador, segundo a palavra de Deus, só pode ser encontrado na pessoa e obra de Jesus Cristo, o Messias profetizado, prometido como aquele que salvaria nós de nossos próprios pecados. O Deus homem que veio ao mundo, bebeu o cálice da ira de Deus que estava reservado para nós, se ofereceu como sacrifício vivo na cruz pelos nossos pecados, morreu, mas que venceu a morte, ressuscitou e hoje vivo está. Se tudo isso é verdade para você, a plena consciência dos seus pecados e a certeza do amor de Deus expresso na cruz de Cristo, então, fique alegre com isso. Saiba que tudo isso se deve unicamente à graça que ele alcançou, assim como alcançou a mulher cananeia. Porém, se nada disso é verdade a você, ou sequer isso faz algum sentido, o meu clamor é para que você olhe sinceramente para dentro do seu próprio coração e veja toda a sujeira, todos os maus pensamentos, os maus desejos. Veja o quanto você não é bom. Não se compare com as pessoas ao seu redor, mas compare a si mesmo com a lei perfeita e santa de Deus, que foi expressa resumidamente nos 10 mandamentos. Reconheça que se você for julgado com base neles, a sua condenação é certa. Você precisa se arrepender. A boa notícia para qualquer um de nós é que há salvação até mesmo ao pior de todos os pecadores. Esta salvação está em Jesus Cristo, revelado na palavra de Deus. Creia nele e apenas nele e seja salvo, alcançando assim essa tão infinita graça. Vamos orar. Bondoso Pai, amado Senhor, soberano Deus, nos alegramos, Senhor, verdadeiramente em Cristo, na Sua palavra, no Seu ensino. Nos alegramos, Senhor, em saber que há salvação para nós pecadores, para nós que estamos separados de nosso Criador por conta do nosso próprio pecado, das nossas transgressões, que há sim salvação, mas ela existe apenas em Cristo. A palavra de Deus é muito clara. Precisamos despojar de todos os nossos méritos, de toda a nossa suposta bondade. Precisamos reconhecer que o mundo não gira ao nosso redor, mas que somos meras criaturas que se rebelaram contra o seu Criador e que hoje vagam este mundo desesperados, tentando encontrar algum sentido para a vida. Pai, como é bom, Senhor, não viver no escuro, nas trevas. Como é bom saber que há um plano perfeito, soberano, que está nas mãos de um Deus que é santo, bondoso, misericordioso e cheio de graça. Pai, não deixa, Deus, que o nosso pecado escureça, nos afaste o nosso entendimento das Tuas verdades. Que o Senhor estenda o Teu Santo Espírito sobre cada uma das pessoas que ouviram essa exposição aqui essa noite. Que cada um de nós possamos reconhecer em Cristo um Salvador pessoal e vivermos nossas vidas com base nisso. Nos ajuda, Senhor, porque sabemos que precisamos de Ti para tudo. Precisamos do ar que respiramos, precisamos do sustento que o Senhor nos dá, mas principalmente precisamos da transformação interior,
que nos afasta da hipocrisia, que nos afasta da religiosidade e que nos aproxima da verdade e da salvação que há em Cristo. Nos sustenta, Deus, durante esse tempo. Eu oro, Pai, que essa situação passe logo e que possamos, Senhor, o quanto antes estarmos juntos com a nossa igreja aqui, louvando a tua tão grande graça e misericórdia. Guarda a saúde de cada um dos irmãos. Nos livra, Senhor, deste mal presente no nosso mundo hoje. Que possamos, Senhor, encontrar paz nas tuas promessas, na tua palavra. Obrigado, Pai, nós oramos em nome de Cristo. Amém.